biblioteca de esquemático e uma biblioteca de PCB, e nós colocamos essas duas bibliotecas dentro de uma biblioteca uma biblioteca integrada, ou seja, onde ela vai unir a biblioteca de PCB com a biblioteca de esquemático. E agora nós vamos fazer os desenhos do PCB e colocar naquela biblioteca que a gente já fez, tá bom? Se a gente abrir o áudio, a gente criou essas duas bibliotecas aqui, tá? A biblioteca de esquemático e a biblioteca de PCB. Na de esquemático, a gente criou esses componentes aqui, eu vou mostrar. São esses aqui, a gente criou este e este, tá? Existem outros componentes aqui que eu criei, tá? Mas hoje eu vou mostrar para vocês como criar o PCB desses esquemáticos aqui, tá bem? E como a gente faz? Primeiro a gente precisa entender e interpretar os datasheets, tá? Então eu peguei o datasheet desse camarada aqui, tá? E no final dele, geralmente no final, o fabricante disponibiliza as medidas, tá bem? Por exemplo, esse daqui, todas as medidas estão aqui, tá? Ó, a letra D, você vai na letra D, tem as medidas. E assim sucessivamente, os pinos, tá? Vou pegar outro modelo. Nesse aqui, ó, ele diz também todas as medidas e os encapsulamentos. E essa tabela tem as medidas. Nesta daqui também, tá? Todos os fabricantes fazem isso. Eles são obrigados a mostrar como é cada componente. E este daqui, ó, é algo bem interessante. Alguns fabricantes, além de mostrar todas as medidas reais, tá, de cada componente, ela também dá uma sugestão, tá? Ela sugere, ela recomenda um footprint para seus dispositivos, e essa é a recomendação para esse dispositivo aqui, ó, que o fabricante disponibilizou, tá bom? Então é este aqui que a gente vai trabalhar. E aqui está a tabela com os valores, tá bem? Então, para começar, eu vou mostrar como fazer de dois jeitos, tá? Existem duas maneiras de se fazer um componente PTH. Se você vem aqui em Tools, você tem aqui, ó, New Black Footprint, quer dizer, um novo footprint por parte preta, sei lá, mas quer dizer que é um footprint básico, tá bem? Tem este daqui, ó, que é pela norma IPC, tá? O legal deste daqui é que ele já cria o 3D, muito bem próximo, tá? Além disso, ele simula, tá? Ele faz a simulação desse componente que a gente cria, e tem esse daqui, tá? Esse daqui e este daqui, eles não criam o componente 3D, eles só mostram o footprint. Então eu vou começar com este daqui, tá? Então, para ser mais fácil, eu vou criar este componente aqui, tá? Só tem dois terminais para mostrar a vocês as principais ferramentas. Então eu sei que tem dois pads, esse CI. E uma coisa bem interessante, aqui ele está mostrando a parte de baixo, bottom view. Ou seja, ele pegou o componente e virou para enxergar a parte de baixo. Então, na realidade, essa parte é aqui e essa é aqui, né? Ele inverteu. Como são dos pinos, não vai fazer diferença, tá? Mas é muito importante a gente prestar atenção no que ela está mostrando, tá? Aqui, por exemplo, mostra o top view, tá bem? Então, baseado nisso, eu tenho dois pads, então vou fazer dois pads, tá? Eu venho aqui no Audio e essa ferramenta aqui, ó, é de pad. E ela sempre pega o último modelo que eu executei. Então eu criei um componente com ele era PTH, por isso que veio assim. E se eu clicar a tecla Tab, ele entra na propriedade desse pad aqui, tá? E ele está dizendo que é multilayer, tá? Eu vou dizer agora que ele vai ser no top layer. Então perceba que já mudou aqui. E além disso, o número dele, né?
vai ser 1, tá? E aqui tem algo bem interessante, ele está falando aqui, ó, tá? O shape, está falando que é redondo, lá é quadrado, tá? Então já mudou. Então é aqui que a gente entra com as medidas, tá? Aqui é o eixo X, é essa largura aqui, ó, daqui para aqui, e no Y é isso daqui, tá bem? Então eu vou clicar aqui, tá? Eu vou dizer assim, ó, 1 e 2, tá? E se eu clicar com a tecla, se eu clicar com o botão direito do mouse, ele vai sair da função, tá bem? Então está selecionado. Para ficar melhor, eu vou fazer assim, ó, lá no datasheet está falando que essa distância do centro desse pad para este centro aqui, que é a letra B, tá? No AB, ó, vai estar te dizendo que é 0,95 milímetro, tá bem? Então lá eu vou deixar o grid de, deixa-me só conferir, o B, eu falei, o B, mas é o E na realidade, é o E, tá? Então o E é 1 milímetro, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou selecionar os dois e eu vou dizer que ambos estão no mesmo eixo, tá? No eixo Y, tá? Vou dizer que eles estão no mesmo Y, no mesmo eixo, tá? Ou melhor, não é no mesmo Y, é no mesmo eixo X, é esse daqui, ó. Tá? Opa, 0, tá? Então eles se alinharam. E agora eu clico na tecla G 2 vezes e aí me abre a opção de eu mudar o grid. Eu vou dizer que tem 1 milímetro, tá? E olha lá. Então agora eu posso dizer, ó, tem 1 milímetro aqui e tem 1 milímetro aqui, tá bem? E fica essa abertura aqui. Só que eu vou pegar o eixo, né, ó, peguei o eixo, tá? E olha, daqui para aqui tem 1 milímetro, tá bem? Agora vamos fazer esse camarada aqui, vamos pegar as medidas. A gente sabe que essa medida aqui são as mesmas, então eu vou pegar o B agora, que eu confundi com o E, né? No B, ó, tem 0,95. O que ele está dizendo? Que essa distância aqui dos dois tem 0,95. Então eu venho aqui, ó, tá? No eixo X tem 0,95. Quando eu escrevo ponto, o Alt entende que é 0,95, tá? Então tá assim, ó. Agora eu vou pegar essa distância assim, ó, esse tamanho, que é o eixo Y, tá bom? Vou lá no datasheet de novo e eu vou pegar esse cara aqui, ó, o L1. O L1 tem um defeito aqui, ó, no datasheet, ó. Vê só, tá falando que no máximo, aqui é o mínimo, o normal e o máximo. Tá falando que o máximo é 2,50. Isso não pode ser, porque já ultrapassa isso daqui, ó, e já ultrapassa também a soma dos dois. Porque se o L1 é 1,10 e o L2 então isso dá muito maior que o E, tá? Olha o E quanto que vale. Vale 1,75, então isso está errado, com certeza. Eu vou seguir esse exemplo aqui, ó. Então aumentou 10, ó, 0,30, 0,40, então aqui é 0,50. Peguei por aqui, ó, 5, a diferença, ó, 5 e 5. Olha a diferença aqui, ó, 25, 30, 35, ou seja, está seguindo uma ordem. Então eu vou supor, tá, que isso daqui é 0,50, tá bem? Então L1 é 0,50. Então eu volto lá no Alt e vou clicar nele e vou dizer que ele tem exatamente 0,50. Então eu vou dizer 0,50. Tá? Então esse é o tamanho aqui. E agora vamos pegar esse tamanho aqui, tá bem?
o L2 está falando que no máximo tem 1 e 10. Então eu vou dizer que ele tem 1 e 10. Clico nele e venho aqui, ó. Eu vou dizer que ele tem 1.10. 1.10. Tá bem? 1.10. Só que aqui não, ó, lembra que o grid eu deixei de 1 milímetro? Aqui tem 2, ó. Então é aqui, ó. Tá? E olha só a distanciazinha que tem entre eles. Algo bem interessante. É exatamente essa distância. Eu posso ver quanto tem se eu vir aqui, ó. Em Masonry Primitive eu consigo medir a distância que existe daqui até aqui. Eu pego pelo meio do pad, tá? Então ó, tem 0,2 milímetro, tá? A distância daqui até aqui, tá bem? Então Shift C eu apago. Então fica assim, ó. Eu criei um componente, tá? Sem sem o 3D, tá bom? E quando eu vi aqui, ele recebeu esse nome aqui, ó. Todos os que eu criei, tá? Ele vai salvando com esse nome, tá bem? Então esse foi o último que a gente criou, tá? Então eu vou dizer que ele vai ser um teste, tá? Eu vou clicar assim, eu vou dizer que é eu cliquei 2 vezes, tá? Vou dizer que é um teste, tá bem? Aqui eu poderia entrar com a descrição, aqui eu poderia entrar com a altura dele e a área dele. Vou só colocar isso aqui, então esse vai ser um teste, tá bem? Muito legal. Então a gente aprendeu a criar um novo componente por aqui, só o footprint. Esse daqui também é bem interessante, tá? Ele dá mais possibilidade, tá? Essa opção aqui, você vai em Next e aí você escolhe os tipos de encapsulamento. É limitado, tá? Mas ajuda. Então no nosso caso é um diodo, né? Bem parecido, vou colocar em milímetro. Então ele vai te perguntar o tipo, se é PTH ou SMD. Então a gente escolhe isso, Face Mountain, tá? Ele está te perguntando essa largura aqui, tá? E a gente não consegue dar a medida dos dois. Então aqui eu sei que tem 0,95, tá? E essa daqui eu sei que tem, vou pegar pelo maior, eu sei que tem 1,10. Ou melhor, 1,10, tá bom? E assim eu vou dando Next. Aí ele pede a distância entre os dois. E eu sei que tem 1 milímetro, tá? E assim eu vou fazendo. Aí ele quer saber a medida do contorno dele, da linha, tá? Eu posso pegar por aqui, ó. Aqui ele me deu o D e o E. O D é 1,35 e o E é 1,75. Então se eu vir aqui, essa distância aqui, ó, é 1,75, tá? Isso é essa distância aqui, tá? E a espessura da linha, eu trabalho com 0,203, tá? É 0,203. E assim eu vou, ó. E aí ele me deu a sugestão de diodo, eu posso mudar, tá? Eu dou Next e dou um Finish. E olha o que ele criou, tá bem? É limitado, tá? Eu disse as medidas e ele foi tentar produzir, tá? Por quê? O diodo tem o K e o A e o K, né? Então, como eu dei a medida de apenas um, ele fez o outro, então é limitado, tá? Eu acho melhor fazer, neste caso, por este aqui, porque eu tenho mais liberdade, tá bem? Em vez desse. Eu tenho pouca liberdade, tá bem? Então, eu não vou salvar isso daqui, tá ok? Eu vou
Eu vou até deletar ele, ó. Ó, ele é esse aqui, ó. Eu vou deletar, tá bem? Ok. Ótimo. Então, a gente já aprendeu a criar componentes utilizando esta ferramenta aqui e este daqui, tá? Bem limitado. Eu não gosto de usar nem este e nem este, tá? Eu gosto de usar esse porque respeita a norma IPC e já me dá o 3D. E às vezes eu pego esse 3D criado e eu importo para o SolidWorks e eu faço as minhas modificações conforme a aparência que eu queira, né? Eu deixo com qualidade realística, né? Parece um componente mesmo. Eu insiro letras, detalhes, textura, enfim, eu trato o meu 3D e importo de novo para o áudio, tá? Então vamos aprender agora a criar um componente por esta norma aqui, tá bem? Como é que se faz de novo? Tools, IPC, tá? Este daqui. Então clica e ele vai abrir um painel um pouco mais robusto. E você dá Next e aí você tem Ns, tá? Aqui já não é tão limitado, tem Ns encapsulamentos, tá? Conforme a norma. Então você vai olhar no datasheet e vai perguntar qual é o modelo daquele componente. E aqui tem um monte, tá bom? E a gente viu que é esse aqui, ó, DFN, tá? E até já mostra, bem parecido com o que nós temos lá, tá bem? Então vamos dar um Next, tá? E aqui, ó, tem 3 tipos de DFN, tem com 2 LED, tá? Tem 3 e 4, tá? Eu sei que é de 2, porque no datasheet está dizendo que é aqui, ó, tá? 2 livre, tá bom? Então aqui eu consigo ter mais controle, tá bem? Por exemplo, essa distância aqui, daqui para aqui, do componente inteiro, é a letra E e está dizendo que é essa medida aqui. Então eu vou lá no meu datasheet e pego a letra E, olha lá, 1,75. Então volto lá e coloco 1,75. Isso é o mínimo, desculpa. O mínimo, ele pede 2 medidas. O mínimo é 1,65. Tá? Então é 1,65. Tá bem? E aí a letra D, que é essa distância aqui, tem o máximo, tem o mínimo e o máximo, vamos lá. A letra D é essa aqui, ó, 1,25 e 1,35. Então voltando lá, eu tenho 1,25 e 35. E eu também tenho o máximo aqui, ó, a altura máxima dele. O que é a altura máxima dele? Na realidade, ó, é o A, tá? Que pega daqui para aqui, tá bem? Então se a gente for no datasheet, ele está mostrando ó, a letra A, ó, tá? E aqui, ó, é 80, 0,80, tá bem? Então vem aqui e coloco 0,80. E a letra A1, que é desse pad aqui até o corpo. Vamos lá. Opa, eu acabei abrindo outro áudio. Deixa eu ver, A1 é 0,05, já está lá, tá bem? Então essas medidas estão completas. Uma coisa bem interessante, tá? Olha como isso está. Eu vou clicar aqui, isso vai me dar uma perspectiva melhor. Olha lá, já mudou, tá bem? Então com essas medidas eu posso avançar, tá? E agora ele vai me pedir alguns detalhes, tá? Ele vai pedir o B2, tá? E o L2, tá? Por enquanto ele só tem um pad. Ele está pedindo agora o L2. Então o B2 ele está falando que é essa distância entre aqui e aqui. E a gente sabe que é 1 milímetro. A gente já viu isso. O B2, tá? No datasheet ele recebeu um outro nome. O B2 na realidade
pode ver que aqui não existe o B2, mas tem o E, tá bem? Que é a mesma coisa. Então o E é 1 milímetro. Vamos voltar lá. Tá vendo? Ele está dizendo aqui, ó. E eu estou confundindo. O B2 é esse cara aqui. Vamos lá de novo. O B2 na realidade é o B, ó. Tá mostrando essa distância aqui. Tá bem? Porque não é do corpo, tá? Tá mostrando do pad mesmo, ó, daqui para aqui. Então o B2 na realidade é o B. E o B é 0,95, o maior, tá bem? Então o B, ele pede duas medidas, a gente viu que o menor é 0,85 e o maior é 0,95. E aí ele pega o L2. O L2, o mínimo, vamos lá, o L2, o mínimo é 0,90 e o máximo é 1,10. E já está aqui, tá bem? E agora o E1, tá? O E1 é essa medida aqui, é a que eu estava tentando dizer, é 1 milímetro. E agora ele está pedindo do centro dos dois pads, tá? Outra medida, o E2, tá? E isso aqui a gente tem que calcular. Por quê? Porque aqui o fabricante não deu, tá? Lá ele está pedindo como se tivesse o centro aqui, ó, tá? Isso é muito fácil fazer. A gente pega a calculadora e volta lá no datasheet. Então a gente soma esses dois aqui, ó. Soma esses dois e tira essa, ou melhor, pega essa medida e tira a soma desses dois. Então eu vou pegar 1,60, que é 0,50 mais 1,10, menos isso daqui, tá? Ou seja, 1,75 menos 1,60, tá bem? Então fica assim, ó, 1,75 menos 1,65, que dá, não é 65, vou fazer de novo, é 1,75 menos 1,60, que dá 15, tá bem? Só que esse 15 é daqui para aqui, ó, 15, e eu quero isso daqui. Então eu divido por 2, que é igual a isso daqui. Então, agora eu tenho que pegar daqui, ó, até aqui. Ou seja, esse L1 tem 50, então é 25, né? A metade. Então é isso daqui mais 0,25, que é isso aqui, ó, 0,325, tá bom? Então essa é essa medida aqui, ponto 325, tá bem? A distância daqui para aqui, tá joia? Então a gente pode dar um next. E sem falar que depois de pronto a gente consegue mudar nesses valores se a gente errou, tá? Aqui ele está pedindo a parte de solda, tá? Eu vou deixar default. E aqui agora ele está pedindo a tolerância, tá? Eu vou deixar default também, não tem problema. E aqui, ó, ele está confirmando a dimensão do footprint, tá? Ele está confirmando de novo aquelas medidas que a gente já sabe, tá? Ele deu uma acrescentada aqui, tá vendo? Baseado no que a gente colocou, ele deu uma acrescentada. Eu vou deixar assim, tá? Não tem nenhum problema. E agora aqui ele está pedindo o silk, tá bom? O silk. Eu vou deixar, eu sempre deixo assim, ó, ponto 203, tá? E aqui eu vou deixar default mesmo. Não tem, se eu quisesse mudar eu faria, tá? Eu vou deixar default.
e dou um avançar, e agora ele está pedindo as dimensões do mechanical, tá? Eu vou deixar default, e aqui ele sempre vai criar, esse é padrão, tá? Ele usa o mechanical 15 e o 13 para fazer os desenhos do footprint e também o de aparência, tá? Digamos assim, que não vai mostrar lá na placa. Eu vou deixar default também. E aqui a gente pode escolher um nome. Eu vou escolher esse nome aqui. Cadê? Esse daqui, tá? Eu vou dizer que é esse nome aqui, tá? E a descrição vou dizer que é essa mesmo. Posso apagar e pôr outra, pegar lá do datasheet, por exemplo, dar um avançar. E aqui ele está te perguntando se eu vou salvar aqui, tá? Ou se eu vou criar uma nova biblioteca ou uma livraria existente. Eu vou dizer que é uma existente e vou pegar ela lá em datasheet. Eu vou dizer que é essa livraria aqui, ó. Aqui é o projeto da livraria, tá? Só que a gente já criou uma biblioteca integrada, lembra? Aqui é o projeto, mas a extensão dela está aqui dentro. Se eu vir aqui, projeto output. E aqui ele está pedindo PCB library. Eu vou obedecer, eu vou deixar aqui, tá? Ok? Depois a gente compila. Então vou abrir e ele já pegou. Também é a mesma, tá? Olha, a mesma. E aqui ele pergunta se eu vou usar o step para esse footprint que a gente criou ou quero pegar um outro. Se eu vir aqui eu consigo pegar um 3D e jogar nesse footprint que a gente criou. Então vou dizer que eu vou escolher o footprint e vou dar um avançar e vou dar um OK. E olha lá, ele criou o componente, tá? Veja que ele está bem parecido, tá? E já tem um corpo físico, tá vendo? Mais ou menos, né? Tá joinha? Então ele criou um componente em 3D, tá joia? Então a gente consegue ajustar, tá? A gente consegue, por exemplo, dar Tab, seleciona tudo, pode deletar, tá? Só para a gente ver como ele criou a estrutura. Esse daqui ele cria sozinho, tá bem? E assim a gente criou um componente, tá bem? Eu não vou salvar este, porque a melhor versão neste caso foi esta aqui que a gente criou. Eu vou deletar esse aqui, tá bem? E foi esse cara aqui que a gente criou, o teste. Lembra que a gente criou? Ele aqui, ó, teste. Tá joia? Esse teste eu vou mudar ele e vou dizer que é esse cara aqui. E eu vou aproveitar e vou dizer a altura dele. A altura dele é esse daqui, a letra A, 0,80. Então ele tem ponto 0,80. Ponto 80. Tá joia? E depois eu vou importar o 3D para ele aqui, tá bom? E depois do 3D eu posso criar a linha dele. Então a gente vai voltar nesse componente aqui, belezinha? Então a gente já aprendeu a criar a ferramenta por essa norma aqui IPC.
ou melhor, criar componente. Tá joinha? Ah, uma coisa bem interessante, antes de começar, tá vendo aqui? Isso aqui é a referência que eu tenho, eu posso colocar ele em qualquer lugar. Para mudar essa referência aqui, eu venho aqui, ó, em Edit, aqui, ó, eu escolho pino 1, tá? O centro ou localizar outro local. Então vou dizer no centro aqui, ó, o que ele fez, ele pegou o centro desse daqui a esse daqui, tá bem? Então ele pegou o centro entre os dois, tá? Não é legal, nesse caso tão pequenininho e os pads diferentes, eu vou colocar ele no pino 1 mesmo. Então eu volto aqui e vou escolher o pino 1, tá bem? Legal. E eu venho aqui em salvar, eu salvei essa biblioteca e onde ele está, ó, tá vendo? Já tá. Se eu vir aqui em propriedades, tá? Está se referindo à propriedade daqui, mas se eu clicar duas vezes nele, está se referindo a este aqui, tá bem? Lá no PCB a gente consegue acrescentar parâmetro nele, tá? Inclusive descrição e um monte de outros parâmetros, tá bem? Eu vou cancelar aqui. Tá joinha? O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai criar um outro componente, a gente vai criar este cara aqui, tá bem? Então vamos lá, voltando no Altium, eu vou em Tools, a gente já aprendeu, e vou criar nessa ferramenta aqui. E dou avançar e eu vou escolher o encapsulamento. Se você analisar lá no datasheet, ele fala que é o SOT, tá? De 6 pinos, tá bem? E também lá em cima, se a gente vir aqui, eu vou até pegar esse aqui, ó. Ele tá falando que é o SOT 23 de 6 pinos, tá vendo? Eu vou fazer assim, eu vou dar um Ctrl C no nome dele. E lá eu vou começar a desenvolvê-lo. Então ele está falando que é um SOT 23, tá bem? E olha, já mostrou mais ou menos como vai ficar. Então eu venho em avançar aqui, tá? E aqui ele está te perguntando, ó, SOT 23 de quantos? De 3, de 5, a gente sabe que é de 6, tá bem? E como eu te falei antes, a gente sempre clica aqui para ver como vai ficar, tá bem? E aqui são os parâmetros que a gente precisa preencher, que a gente consegue lá no datasheet. Então vamos começar aqui, ó, com a letra E1. A letra E1 é essa medida aqui do corpo, daqui para aqui. Então vamos pegar uma medida correspondente lá no datasheet. Opa, tinha saído, então é isso aqui. E1 está se referindo, vou fechar aqui, está se referindo a esse camarada aqui, ó, o D, tá? Então nós temos o D e o E1. Vamos lá de novo. Então, ó, o D é a altura dele, o comprimento dele, e aqui é a largura. Então, o comprimento dele e a largura. Vou pegar o D aqui, ó. O D, ele está falando que é 3 milímetros. Então, eu vou lá no Altium e vou falar que essa medida aqui, ó, o D, onde está? Tá? É esse cara aqui. Ou melhor, vou começar por aqui, não é? O E1, vamos lá de novo. O E1 é esse aqui. Tem 1.50 e 1.75. Então, o E1 é 1.50
esqueci. É 1.50 e 1.75. 1.50 o mínimo e o máximo 1.50, ou melhor, 75. 1.75, tá? E o D, mesma coisa, tá falando que o máximo é 3 milímetros e o mínimo, o D, é 2.80. Vocês viram que ele pega parecido, porque a norma descreve essas medidas e os fabricantes, e tem uma margem para os fabricantes trabalharem, então ele já pega bem próximo da norma, tá bem? Agora a gente vai pegar a altura máxima dele, né? Que é essa daqui, ó, a letra A. Então vamos lá, a altura dele, tá? Total é a letra A, tem 1.45. Então voltando lá, eu vou dizer que tem 1.45 de altura. E ele quer saber o A1. O A1, vamos lá. A1 é daqui para aqui, tá bem? O A1 tem 0,15. Então venho aqui e ponho ponto 15. Tá joia? E aqui eu já posso avançar. E olha que legal, ele já está formulando aqui, ó. Tá bem? Vamos lá. Dá um next, tá? Agora ele está te perguntando a respeito dos pinos, como são esses pinos, tá bem? Ele está te perguntando aqui, ó, o B é a largura do pino, tá? E o L, onde está o L, é de um pino a outro, tá bom? Então vamos pegar o B primeiro, que é isso daqui, não é? Voltando lá, vamos ver, ó, tá? Ele tá me dando aqui, ó, letra B. A letra B tem 0,30, 0,50. Então volto lá e vou dizer que tem 0,30 e o máximo tem 0,50. 0,50. Ok? E o L agora, que é de um pad a outro. Então vamos lá. De um pad a outro, tá aqui, ó. Desse pad até esse pad aqui. É a letra E. A letra E tem 2,63. Então eu volto aqui, ó. É exatamente isso.